Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Aqui é o irmão Misael. Estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo para o canal Atos 2, voltando aqui a gravar os nossos vídeos aqui no nosso canal. E eu quero estar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, pois a sua inscrição é muito importante para que outras pessoas venham conhecer e ouvir a poderosa palavra do Senhor. Amém? Nesta manhã vamos estar falando um pouco da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer um resumo da nossa pré-aula da lição de número 2. A lição de número 2 vai ser ministrada amanhã, que tem um tema, o novo nascimento. Amém? Então convido todos vocês juntos para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, tá bom? Lição de número 2, segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. O tema do trimestre é o Verbo se fez carne, tá bom, meus irmãos? É muito importante, lição maravilhosa. Essa lição desse trimestre, ela está basicamente no Evangelho segundo escreveu João, tá bom? Então vamos nesse trimestre aprender mais um pouco da palavra de Deus. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para que possamos continuar aqui anunciando a palavra do Senhor. Mas antes de tudo, vamos estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer que o Senhor venha, Pai, nesse momento, Pai, meu Deus querido, nos dá sabedoria, Pai, e que o Senhor venha abrir, Pai, a porta da palavra, Pai, a porta do teu conhecimento para nós, para que juntos nós possamos chegar, Pai, no ponto principal, que é o conhecimento da tua palavra, Senhor, para que possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Amém. Queridos, eu quero estar fazendo aqui essa pré-aula. Não estou aqui incentivando os irmãos dar a aula do meu jeito, não. Eu quero só estar compartilhando alguns pontos importantes que eu acho que nós devemos focar mais na lição, tá? A lição, como eu disse, que tem o tema o novo nascimento, né? O novo nascimento. O nosso texto da leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 até o 9 e depois do versículo 16, tá bom? Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. O nosso texto áureo diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo de número 3. A verdade prática. A nossa verdade prática diz assim, o nosso nascimento é o modo bíblico de transformação radical, tá bom? Da natureza do pecador. Então o novo nascimento, é o modo bíblico de transformação radical. O novo nascimento, que Jesus estava falando, ele está falando sobre o que é a regeneração. A regeneração, meus irmãos, é a palavra-chave da nossa lição, tá? E vamos estar aqui falando o que significa regeneração aqui diante da lição, tá bom? Aqui no tópico de número 2, tá bom? Irmãos, aqui na nossa introdução, o comentarista, ele começa falando assim, nessa lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo. Qual é as obras significativas, ou seja, mais importante, não que outras não são, do Espírito Santo? É a regeneração, com base do diálogo, entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Então, aqui a regeneração é a obra principal que o Espírito Santo faz na vida de um homem e na vida de uma mulher, tá bom? A conversa começa no capítulo 3, Nicodemos indo até Jesus, tá bom? Nicodemos aqui falando no primeiro tópico, fala assim, Jesus e Nicodemos,
começa assim a ter um diálogo muito importante. E o ponto 1 diz assim, quem era Nicodemos? Né? No ponto 1 do tópico, fala primeiro, quem era Nicodemos? Uma pergunta. O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho. E a sua fama espalhou-se entre os povos, especificamente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Como? Nicodemos. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Então, Nicodemos, irmãos, ele era uma pessoa muito importante. Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele estava presente quando levava Jesus para o seu sepultamento. Então não era qualquer tipo de líder que estava procurando conversar, estava querendo entender os ensinamentos de Jesus. Outra coisa importante, né? Nicodemos procurou Jesus à noite, porque, meus irmãos, os fariseus, eles combatiam com Jesus. Eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Eles não aceitavam que Jesus operava os seus milagres, não, né? E por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Sabe por quê? Para ele não ser reconhecido perante a sociedade, né? Já é, meus irmãos, um ponto muito interessante, né? Apesar dele for procurar Jesus escondido, mas já demonstra um ponto interessante na vida de Nicodemos. Ele teve o desejo e queria conhecer mais e queria entender porque Jesus ensinava não totalmente diferente. Jesus cumpriu a lei de Moisés, né? Mas Jesus estava mostrando um novo parecer, né? Estava mostrando um novo evangelho que está sendo revelado para os homens naquela época, na qual chegou até a mim e até a você, tá bom? Olha, meus irmãos, Deus opera um desenvolvimento firme, não uma perfeição instantânea. O seu crescimento espiritual atual condiz com o tempo que você conhece Jesus. Nicodemos foi a Jesus pessoalmente, apesar de poder enviar um dos seus assistentes. Ele queria examinar Jesus por si próprio para separar os fatos dos rumores, tá bom? E ele foi até de noite com Jesus, né? Ele foi até de noite para que o povo não visse, mas ele teve uma boa, né? Teve uma boa índole, teve o primeiro passo, né? Então Nicodemos, ele era uma pessoa muito importante, então ele não queria estragar a sua reputação. Mas quando ele foi ter com Jesus, ele voltou mais maravilhado ainda, porque a Bíblia fala aqui, na leitura bíblica em classe, que Nicodemos, era o príncipe dos judeus. E ele voltou maravilhado quando Jesus disse que, na verdade, vos digo, no versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Os fariseus, né, eles não ensinavam isso sobre uma regeneração. Quando Jesus falou sobre um novo nascimento, sobre a regeneração, Nicodemos já ficou espantado. Como que pode um homem ser velho voltar ao ventre de sua mãe? Para Nicodemos é impossível. Para Nicodemos, que era um mestre da lei, que tinha ali um conhecimento amplo, era impossível isso acontecer. Mas Jesus estava mostrando a obra que ele estava realizando na terra, queria concluir na cruz do Calvário, não é para o homem, não era nem para mim, para você, era para ele mesmo, o Filho de Deus, porque Jesus, ele é santo, perfeito, Filho de Deus. Então não precisava de alguém santo, perfeito, morrer na cruz do Calvário para nos salvar, para trazer de volta a criação ao Criador. Tá bom? Aleluia. Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Glória a Deus por isso, né? E como Nicodemos, meus irmãos, se achegou, né, até Jesus. No ponto de número 2, vai falar assim, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre.
ele falou assim, Jesus, né? Ele chamou Jesus de mestre, de rabi, né? Ou seja, ele falou assim, no versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando ele de rabi, no versículo de número 2, né? Aleluia. Ou seja, Nicodemos para com Jesus, mas sim com um genuíno interesse para compreender o ensino novo apresentado pelo Senhor. Esse interesse também decorre do conhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstra que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era enviado por Deus, né? Então Nicodemos tinha, meus irmãos, o entendimento que Jesus não era apenas um mestre, porque Nicodemos também era mestre. Nicodemos também era mestre da lei, né? Era chefe, era respeitado entre o povo judeu, respeitado pelos seus colegas fariseus. Então Nicodemos também não era qualquer tipo de mestre, de ensinador. Era uma pessoa importante. Glória a Deus por isso. Mas ele reconheceu que Jesus, além de ser mestre, Jesus era enviado por Deus, porque ninguém poderia fazer essas tais coisas a não ser quem fosse enviado por Deus, né? Aleluia. Então isso que fez para ali despertar mais o conhecimento de Nicodemos. 1.3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Aqui há uma afirmação, né, de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, nascer da água do Espírito, para poder ver o reino de Deus, tá bom? Que está a lição, meus irmãos, tá? Para ver o reino de Deus. Aleluia. E deixou Nicodemos perplexo, ou seja, deixou Nicodemos de boca aberta, como eu disse, né? A palavra água e espírito aparece frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão do reino celestial. Dessa forma, a referência à água e o espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento de pecado e uma nova forma de viver. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, aqui falou que foi a conversa, o ponto clímax, a conversa que deixou Nicodemos de perplexo, ou seja, de boca aberta. Ou seja, que ensinamento é esse? Mas como isso não tem fundamento? Era isso que Nicodemos estava querendo dizer para Jesus. Isso não tem fundamento. Meus irmãos, quando eu e você, cristãos, e você que não é servo de Deus, a gente tem a mente humana, nós temos que ter sim, e nós não entendemos as coisas espirituais, nós achamos loucura. Nós achamos loucura, mas através do novo nascimento, que é a regeneração, nós começamos a entender que um assassino, uma meretriz, um ladrão, um alcoólatra, uma pessoa angustiada, viciado, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não tem expectativa de vida, uma pessoa que mente, uma pessoa que transborda o ódio, se ela conhecer Jesus, ela tem a sua vida transformada. E todas as vezes somos confrontados. As pessoas confrontam. Como que pode? O fulano estrupou, matou, roubou, aí depois vai para a igreja e quer ser salvo. Se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Era isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Eu não vim aqui apenas para operar milagres. Eu não vim aqui apenas curar os cegos. Eu vim aqui perdoar os pecados. Observando o que fez os fariseus, os mestres da lei, procurar matar Jesus, não foi que ele operava os milagres, não. Foi que Jesus perdoava os pecados. E Nicodemos já sabia que Jesus era enviado por Deus. Só que os outros não tinham esse entendimento. Aleluia. Então, a obra da regeneração, ela significa transformação, tá?
já vamos entrando aqui no tópico número 2. Aqui tem um tema, o novo nascimento, a obra da regeneração, né? A palavra regeneração tem origem no termo grego, aqui significa que ela se pronuncia no grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Para Nicodemos, o novo nascimento era necessário o homem voltar ao ventre de sua mãe, e ele achava impossível, um homem já velho. Mas o que Jesus estava querendo dizer, que aquela mesma pessoa, velho, com a sua vida quebrada, com a sua vida já basicamente nula, aleluia, ela tinha necessidade de ter uma vida transformada, nascendo de novo da água e do Espírito. Então, para Nicodemos, a única questão de uma pessoa ser aceita no reino de Deus era voltar no ventre de sua mãe. Mas assim ele achou impossível. No trimestre passado, nesse que finalizou, sobre os ensinamentos contra as heresias, nós aprendemos um pouco sobre a reencarnação. É um falso ensinamento. É um falso ensinamento onde pessoas acreditam que elas tendo a vida aqui na Terra, ela pode pintar e bordar e fazer o que quiser, mas depois ela acredita que ela vai voltar a reencarnar em uma outra alma, em outro corpo, ou até mesmo em animal, e nisso vai fazer o bem, e nisso ela vai fazer o bem, e nessa nova vida dela, na reencarnação, ela acredita que sim, ela vai ali fazer o bem, e as obras que ela for fazendo, vai pagando os pecados que ela cometeu. A salvação não é mérito por obra, para que ninguém venha se gloriar. A salvação vem pela graça de Deus. Amém? Então a regeneração, ela não está afiada de jeito nenhum sobre a reencarnação. Não. A regeneração, Deus faz ali um vaso novo com o mesmo barro. Vamos ver em Jeremias? Jeremias mostra aqui no capítulo 18, isso que Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse. Jeremias capítulo 18 fala ali da casa do oleiro. Olha que coisa interessante. É bom a gente citar a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Nós que somos professores da escola dominical, tem pessoas que só lê, né? Mas tem pessoas que durante a sua ministração da aula, é bom a gente citar a Bíblia para que os alunos venham entender que aquilo que nós estamos falando está basicamente da Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 18, versículo 4, diz assim, ó: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, do mesmo barro, ele fez um vaso novo. Isso é regeneração. É isso que Jesus estava querendo dizer, ensinar para Nicodemos. Aleluia. Do mesmo casulo, ainda tem, aleluia, algo especial que possa sair dali. Ou seja, dessa mesma pedra brilhante, mas que precisa ser lapidada, ela vai ser lapidada e vai se tornar uma pedra valiosa, de valor. Então, o novo nascimento, a regeneração, ela vem da parte da água e do Espírito. Tá bom? A gente falamos aqui sobre a regeneração. E a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração, ponto 2, o tópico 2. A regeneração é um ato que Deus realiza
na vida de um pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Aleluia! Quando Saulo estava indo para Damasco, se não me falar a memória, ali matar o servo do Senhor, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu? E Jesus disse: sou eu, Cristo, a quem tu fala, a quem tu te persegues. E ali, depois desse encontro, Saulo teve a vida transformada. O perseguidor passou a ser perseguido. Dali em diante, meus irmãos, ele teve a vida transformada, na qual que Ananias, no capítulo 9, se me fala de memória de Atos, Ananias ficou com medo de orar para Paulo, porque o Espírito Santo tocou no coração de Ananias para ir até a rua, chamada direita, ali tem um homem chamado de Saulo, de Tarso, está orando. E Ananias ficou perto, Senhor, esse homem tem feito muito mal aos seus servos, tem matado, tem zombado, tem batido. Olha a resposta de Deus para Ananias: vai que para mim ele é um vaso escolhido. Isso faz a obra da regeneração, tá bom? Aleluia, regeneração. Ponto 3 aqui, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5,12. Assim surge a necessidade de cada um do indivíduo passar pela experiência da regeneração. Aleluia, Romanos 5,19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Amém? Então, Paulo aqui em Romanos capítulo 5, versículo número 2, aleluia, ele fala aqui que todos pecaram. 5,12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, por causa de Adão. Então todos pecaram, todos morreram, né? Aleluia. E aqui em Filipenses capítulo de número 2, a regeneração ela foi concluída. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, diz assim, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quando Jesus estava ali, falou assim: Pai, está consumado, ele concluiu a obra da regeneração, tá bom? Então, o que é regeneração? A regeneração, ela vem de confronto da vida de um pecador. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo não tem mais possibilidade nenhuma de viver na prática do pecado, da mentira, da maldade, da traição, da pornificação, da lasciva, do adultério, da bebedice, do vício, né? Aleluia, da jogatina, né? Tudo que faz fora de acordo da vontade de Deus que vai com a Bíblia Sagrada, o homem tem que abrir mão dos seus próprios interesses, o homem tem que abrir mão das suas próprias convicções para servir a Jesus Cristo. Bom, Israel, é difícil para a carne, mas enquanto nós nos inclinamos mais para o Espírito, né, o nosso Espírito ele é edificado, ele é fortalecido. Irmãos, você que é cristão, você que aceitou Jesus, se você não acha que não tem necessidade de você ler a Bíblia, de você orar, de você jejuar, de você se santificar, de se você pedir perdão, liberar o perdão, amar o próximo, ser obediente a Deus, ser obediente aos seus liderados, né? Viver conforme a palavra de Deus, viver como igreja, viver num mundo de ilusão, mas fazendo a diferença, como Romanos 12 fala, para nós não se conformar. Se você não acha que isso não é importante,
você precisa nascer de novo. Porque não tem como, meus irmãos. Aquele que serve a Deus, ele tem que ter essas práticas. Porque nós ainda estamos nessa matéria pecaminosa. Estamos nessa matéria pecaminosa. E se nós não tratarmos a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus como prioridade na nossa vida, nós vamos ficar morno. Vamos ter só título de igreja. Igual aqui os fariseus. Conhecia da lei. Conhecia do Torá. Era cumpridores, entre aspas, da lei de Moisés. Mas não vivia. Amém? Glória a Deus. Para mim aqui, encerrar aqui a minha participação. Glória a Deus. Sim. Pontos importantes para nós aqui, falar sobre a nossa escola bíblica dominical. Eu perdi aqui sobre o conceito de água e o conceito de espírito. Glória a Deus por isso. Então nós vimos aqui, meus irmãos, que a transformação, a regeneração, ela vai muito mais além do que um simples, não é simples, do que um ponto de partida. O batismo das águas, ele também faz parte da doutrina bíblica. Ele faz parte, dar umas ordenanças bíblicas que nós devemos. Mas quando Jesus falou aqui sobre nascer da água e do Espírito, Jesus está falando para Nicodemos, para que Nicodemos viesse aqui a ser, aleluia, muito entendedor da palavra de Deus. O que é então nascer da água do Espírito? A água aqui, meus irmãos, a água simbolizava a purificação, limpeza da vida e ação do Espírito Santo no batismo. Aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, o que Cristo Jesus disse para ela? Se tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para ele e ele daria água viva. Certo? E aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida bagunçada. Mas através daquele encontro, ela teve a sua vida transformada. Nascer do Espírito representa a presença de Deus ativa e o poder de Deus no mundo. Ou seja, nascer do Espírito é todo dia Deus está aqui trabalhando no nosso entendimento, trabalhando no nosso intelecto. É Deus que comanda a nossa vida. Amém? Aleluia. E para mim encerrar aqui a minha participação, eu já falei demais, tá? Um coração regenerado, um coração transformado. Ele ama o seu próximo. João capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Vamos ler. João, primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Glória a Deus por isso. João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 1. E todo aquele, aleluia, que crê em Jesus, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que nele é nascido. Aleluia. Então, meus irmãos, o amor ao seu próximo, o amor ao irmão, né? O que tem muitas coisas dentro da igreja, meus irmãos, infelizmente, que deixa a desejar. É pastor com ciúme de obreiro, é obreiro com ciúme de pastor, é confusão de irmãos no ciclo de oração. Isso, meus irmãos, infelizmente, é normal, porque somos humanos. Mas quando chega a esse ponto da natureza velha, querer a carne, querer se contradizer com o Espírito, nós temos que viver isso aqui. 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Amar nosso próximo. Amar nosso próximo. Nisso, amar nosso próximo, nós temos o sentimento de amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 7, versículo de número 11.
Aqui, ó, Mateus 7, versículo de número 11. Através de nós amarmos o nosso irmão, amar o nosso próximo é fácil, meus irmãos. Agora nós devemos também amar nossos inimigos. Aleluia. Ó, Mateus 7, 11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Aleluia. Quanto mais ao vosso Pai que estás nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Aleluia. Ou seja, nós devemos amar nossos inimigos. Aleluia. Nós devemos ali fazer para que os nossos, aleluia, inimigo vê que somos diferentes. Glória a Deus. É difícil, meus irmãos, mas não é impossível. Amém? Ó, amar as Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 17. O cristão que se diz ser regenerado, que tem uma que se diz nasceu, teve um novo nascimento e não gosta de ler a Bíblia, precisa nascer de novo. Salmo 119, versículo de número aleluia, 97. Ó, o salmista diz assim, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Se você que é cristão não gosta de meditar na palavra de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma regeneração. Você precisa conhecer Jesus. Porque, meus irmãos, aleluia, tem muita gente que fica buscando revelação na internet, revelações que não tem base bíblica, que maceja o nosso ego. Aqui está a maior revelação, a palavra de Deus. Se você não ama essa palavra, se você não pratica a palavra, você não tem como vencer, meu irmão. Não tem como você prosseguir na sua vida caminhada rumo ao céu. Porque a Bíblia fala aqui no Salmo 119 mesmo, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, a palavra nos mostra, se eu estou sujo, eu vou me limpar. Se eu estou sujo, eu tenho que me limpar. Se eu estou descalço, eu tenho que me calçar com o evangelho da preparação do evangelho da paz. E luz para o meu caminho, a palavra nos mostra por onde nós devemos andar. Aleluia. A palavra de Deus nos dá uma orientação. Aleluia. Olha, nós temos que somos o mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nem tudo que há no mundo a gente possamos participar. Amém? Hoje temos aí uma ideia, não tem nada a ver, é normal. Meu irmão, é renúncia. Temos que renunciar ao mundo. Isso que eu estou falando não é fanatismo religioso. Fanatismo religioso é você ir de contra aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala para nós amar o nosso irmão, você odeia. A Bíblia fala para nós amar os nossos inimigos, você quer matar. A Bíblia fala para nós amar as Sagradas Escrituras, mas você nem pega na Bíblia. Amém? Ó, um coração generoso, deixa as coisas erradas. Aleluia. Deixa as coisas erradas. Aleluia. São pouquinhos assim de... Não tem nada não tem nada a ver. Né? Comprando coisa furtada, sabendo da procedência. Sabendo da procedência. Você sabe que a venda ali teve um furto, você sabe, você está ali comprando, você está ali ajudando. Então nós temos que deixar as coisas erradas, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7. Meus irmãos, estou falando um pouquinho rápido, porque daqui a pouco começa a ligar o som aqui e vai atrapalhar aqui a minha pré-aula, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó. 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, não temos em conta. Eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo e é nova criatura, você tem que viver as novas coisas que Cristo está apresentando para a tua vida, né? Se você é casado, respeita a tua esposa. Não fica olhando mulher na rua, desejando, ou fica mandando mensagem, tal.
e assim vice-versa. Respeite, aleluia, tenha um comportamento de cristão. Precisamos ter um comportamento cristão, porque hoje muitos não vêm mais à igreja por causa de nós mesmos, meus irmãos, porque o nosso testemunho não contradiz aquilo que a gente prega. É fácil pregar, difícil é viver. É por isso que tem gente que não quer pregar, porque ele não consegue viver, não consegue deixar o mundo. Naquele dia, meus irmãos, irmãos, é coisa séria. Se nós não deixar as coisas desse mundo, nós vamos ficar para trás. Aleluia. Desviando da prática do pecado, né? Temos que desviar, meus irmãos, da prática do pecado. Se você tem, meus irmãos, algo na tua vida que você acha que você não consegue, que você ainda não conseguiu dominar, desvia. Desvia desse mal. Se é a bebida, se você está lutando para Deus te dar a libertação da bebida, desvie, meus irmãos. Evite ficar em rodas de grupo de pessoas que bebem. Evita ficar. Se a tua fraqueza é sexual, evite, meus irmãos. Nós temos que evitar essas coisas. Né? Aleluia. Colossenses capítulo 3, aleluia, versículo 9, diz assim, ó. Não mintais uns aos outros, pois que já vos desposestes do velho homem com os seus feitos. Não devemos mintar. A prática da mentira. Devemos desviar, meus irmãos. A prática de ser fofoqueiro. Se você não consegue segurar a tua língua, peça para o Senhor, Ele vai te ajudar. Tem que parar de ser fofoqueiro, meu irmão. Tem que parar de falar mal do próximo. Não fala só mal de... Às vezes o cristão está ali, está na sua vizinhança, você fala mal do vizinho, fala mal da vizinha, fala mal do senhor, da senhora. Como que você quer ganhar essa alma para Jesus? Com o quê? Por isso que hoje muitos não querem ir para a igreja, congregar, servir a Deus, por causa de nós, meus irmãos. Eu não quero ser empecilho, meus irmãos. A gente precisa, meus irmãos, lutar contra essas práticas da nossa natureza. Isso é prática da nossa natureza. Se a gente não tiver esse entendimento, eu quero servir a Deus, mas continuar praticando as mesmas práticas, mano, você está perdendo tempo. Amém? Aleluia. E também o coração regenerado deve liberar o perdão, né? Mateus capítulo 6, capítulo 14. E mortos para o pecado, vivos para Deus. Romanos 6 e 11. Amém? Então essa aqui é a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, o Novo Nascimento. Eu peço perdão aos irmãos se eu não fui compreensivo em algumas minhas palavras, que os irmãos não entenderam, tá bom? Aleluia. Mas aqui a minha pronúncia é um pouco simples, tá? Mas aqui eu quero que está falando isso para os irmãos. É muito importante essa lição. Meus irmãos, incentive os seus alunos a ler a leitura diária da Bíblia Sagrada, aqui da lição. Porque você incentivando eles a fazer essa leitura durante a semana, eles vão chegar domingo por dentro do assunto. Como você deve fazer isso? Apenas uma opinião. Manda uma mente, faz um grupo, se você está em grupo, toda igreja tem um grupo no WhatsApp. Pega a leitura de segunda, a lição, coloque na segunda. Irmãos, vamos ler essa passagem, assim na terça, na quarta. Aí vamos estar fazendo um devocional. Você vai estar preparando os seus alunos a interagir mais na Escola Bíblica Dominical, para que você venha depois ficar mais compreensivo no seu ensinamento, meus irmãos. Amém? Então esse é o foco da lição de número 2, nesse domingo, dia 13, tá bom? Amanhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por tudo, por esses minutos, que a Tua palavra foi ministrada e implantada no nosso coração. Queremos deixar de lado as coisas velhas, antigas. Queremos deixar de lado os nossos interesses, Pai amado, para viver o seu, a sua vontade, Pai. É isso que eu te peço para a tua honra, para a tua glória. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.